Olá pessoal, e aí, tudo bem, turma? Queridos alunos, queridas alunas. Então hoje nós vamos falar sobre o que, professor? Venha para cá, vamos pegar o nosso índice e ver o que vem por aí, ok? Nossa mensagem para hoje: força para vencer e fé para acreditar. Acredite que tudo é possível, que todo obstáculo pode ser vencido e que a sua vitória já está garantida. Tranquilo? Gente, então hoje nós vamos falar sobre o quê? O que você precisa aprender sobre esse tema? Dinâmica climática. Vamos falar rapidamente sobre a estrutura do planeta Terra. Vamos falar do balanço energético Terra-Sol, a água no mundo, o ciclo hidrológico, a atmosfera, sua composição, sua estrutura, importância, o gradiente térmico vertical, tempo e clima, mecanismo dos ventos, e forma de condensação e precipitação, além então das massas de ar. Então esse é o primeiro momento da aula sobre climatologia, ok? Então aqui é a primeira parte. Depois vamos ver a segunda parte, tá? Que trata sobre então os principais problemas atmosféricos. Então na parte 2 vou falar sobre aquecimento global, fenômeno El Niño, Laninha, a inversão térmica, a ilha de calor, e vamos falar também então dos rios voadores, além de destacarmos, tá? Frente fria, frente quente, enfim. E aí chegaremos no terceiro momento, ou seja, a terceira parte dessa aula, nós vamos falar sobre a classificação climática de Köppen, de Arthur Strahler, e principalmente vamos destacar os tipos de clima no mundo e no Brasil. E, finalizando, vamos falar sobre gráficos termopluviométricos. Tranquilo, gente? Então, professor, podemos começar? Podemos começar, sim. Então, vamos lá. Primeiramente, lembrem que nós falamos sobre a estrutura do planeta, né? Vejam só, nós já estudamos a litosfera, já estudamos a hidrosfera, estamos aqui, ó, estudando a atmosfera. E em breve, na aula 10, vamos falar sobre a biosfera. Tranquilo? Vejam só. Quando nós falamos no planeta, nós vimos isso aqui, ó. O planeta Terra tem uma sua estrutura sólida, que é a litosfera, dividida praticamente em núcleo, em manto inferior superior, tá? E também a crosta, seja a crosta oceânica ou a crosta continental, né? Falamos que a crosta oceânica ela é fina, ao passo que a crosta continental ela é mais espessa. Lembrou disso? E aqui nós temos a atmosfera, né? Que nos envolve e que nos interessa nesse momento, tá bom? Então a atmosfera é a camada gasosa que envolve o planeta e acompanha o planeta em todos os seus movimentos. Tranquilo, gente? Vamos lá então. Aí, então, falamos que o nosso planeta recebe radiação então solar. Essa energia que vem do Sol, tá, vai atingir o nosso planeta e quando atinge o nosso planeta, vai aquecer o nosso planeta. Esse aquecimento do planeta, então, ele é chamado de insolação. Bom? Então, quando você fala em insolação, estamos falando, olha, o planeta está sendo aquecido, seja na litosfera, seja na hidrosfera, na atmosfera, isso tudo é insolação, é aquecimento, tá? É interessante perceber que quando nós falamos em balanço energético, isso se refere a quê? Ao saldo entre a energia absorvida pelo nosso planeta e a energia refletida pelo planeta. Então, por exemplo, você vê na imagem o seguinte: energia absorvida pela atmosfera, 17%. Energia absorvida pela superfície, 47%. Tá vendo? Então, se eu somo aqui, ó, 47 com mais 17, eu vou ter 64, não é? Então, está dizendo, olha, o planeta absorve 64% da energia. E qual é o total de energia refletida? Então, vejam, o planeta, né, através da atmosfera, reflete 30%. Através da superfície, reflete 6%. Então, veja, ó, 30 com mais 6,
36. Então, nós temos 36% de energia refletida e 64% de energia absorvida, tá bom? Um detalhe importante. Se eu tenho 64% de absorção e 36% de reflexão, então eu falo que o saldo do balanço energético Terra-Sol é um saldo positivo. Então falamos que o balanço energético ele é positivo. Tranquilo? Bom, vejam só, existem algumas expressões que vocês poderão encontrar então em questões. Por exemplo, vejam só, balanço energético é o quê? É o saldo entre a energia absorvida e a energia refletida pelo planeta. Lembrando que ele é um saldo positivo, tá bom? O planeta ele tem um saldo positivo. Se você comparar a região equatorial com a região polar, o que você vai ter? Na região equatorial, como a incidência de radiação solar ela é intensa, perpendicular durante o ano, claro que teremos um saldo positivo, diferentemente das regiões circumpolares, né? Onde lá praticamente os raios solares incidem de forma bastante inclinada, o que resulta no menor aquecimento, né? Um outro conceito que vocês precisam lembrar é o que eu falei agora, insolação, aquecimento da superfície. O que é o grau hipossométrico? Tá? Lá na parte de litosfera você viu grau geotérmico, que é o aumento da temperatura de acordo com a profundidade, na ordem de 1 grau centígrado para cada 33 metros de profundidade. O grau hipossométrico é a redução da temperatura de acordo com a altitude, ou seja, quanto mais alto, mais frio. Isso já está mandando a mensagem para você. Quer dizer assim, olha, gente, a atmosfera ela se aquece através da irradiação, quer dizer, da reflexão da energia pela Terra. Então, em média, a temperatura cai 5 graus centígrados para cada 1.200 metros de altitude, tá bom? Então, grau isométrico. Quando nós falamos em neves eternas, é que lá em cima, nas grandes montanhas, as temperaturas são baixas, portanto, então aparecem as chamadas neves eternas. O albedo, né, que é a capacidade de reflexão da luz em diferentes superfícies, não é isso? Então, isso aí leva em consideração principalmente a reflexão e a absorção da energia, falaremos sobre isso já já. E não esqueçam que a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. O que é isso? Se a temperatura máxima de uma região foi 20, a mínima foi 15, então a amplitude ela é 5 graus. É diferente de média térmica, ou seja, que é a média aritmética entre as temperaturas. Tá bom? Em outras palavras, é somar as temperaturas que você tem do dia ou então do mês ou do ano e depois dividir então pelo número de vezes que você coletou. Tranquilo? Tá aí então balanço energético Terra-Sol e alguns conceitos importantes para você lembrar. Gente, só para lembrar, né, que a água no mundo ela é muito mal distribuída, principalmente quando se trata da água doce, que corresponde a 2,5%, sendo que a maior parte ela está então em regiões polares e regiões de montanhas, nas neves eternas, 1,8% aproximadamente. Somente 0,7% em média, tá, está disponível para o consumo em rios, aquíferos, na atmosfera e etc. E o restante é salgada, tá bom? Quando você faz uma relação da água doce no mundo, lembre-se que ela é distribuída de forma desigual entre os países, sendo que os países de grande extensão territorial são aqueles que apresentam então abundância de recursos lídricos. Por exemplo, no Brasil concentra 13,2% da água doce, seguido da Rússia com 10, do Canadá com 6, dos Estados Unidos com 6 e da China com 6, em média, tá bom? Então essa água ela está presente no famoso ciclo hidrológico, né? Que é isso aqui. Quais são as etapas do ciclo hidrológico que já também falamos sobre ele, né? Primeiramente, vamos lembrar o seguinte: nós temos, olha só, a evaporação, tá? Evaporação, a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Depois tem o transporte desse vapor
E aí, então, vai ocorrer nas nuvens a condensação, a passagem do estado de vapor para o estado líquido. E depois da condensação, nós vamos ter a precipitação, que é o retorno da água, então, à superfície. Essa água caindo aqui, ou ela vai escoar superficialmente para rios, lagos e oceanos, ou ela vai escoar de forma, então, aqui, ó, através da infiltração, formando os lençóis de água subterrânea. Então, vamos lá. Etapas do ciclo hidrológico, né? Evaporação, transpiração, condensação, precipitação, escoamento superficial e infiltração. Tranquilo? Bom, pessoal, existe, então, na verdade, uma diferença quanto à composição de gases na atmosfera. Sempre lembrar que predomina o nitrogênio, tá bom? O nitrogênio, 78%. E aí temos o oxigênio, 21%. 1% refere-se praticamente ao dióxido de carbono, argônio, vapor de água, xenônio, criptônio, neônio, enfim. Sendo que, nesse 1%, quando nós falamos em outros gases, nós vamos lembrar que também aqui tem o vapor de água, tem as cinzas vulcânicas, tem os micro-organismos e assim sucessivamente. Bom? Então, repetindo, 21% oxigênio, 78% de nitrogênio. Ok? Bom, a figura aqui nos mostra o que? Mais precisamente, ela nos chama a atenção primeiro, pelas camadas da atmosfera. Tá vendo? Nós temos aqui as camadas da atmosfera. E temos uma linha, que é essa vermelha, está dizendo o seguinte, olha, aqui é a temperatura. Então, vejam que a temperatura aqui na superfície está em torno de 20 graus. E quando você aumenta a altitude, a temperatura vai caindo, tá vendo? E aí, então, depois ela vai subindo, tá vendo? Depois ela cai novamente e aí ela sobe novamente. Esta linha que vocês estão vendo, ela recebe um nome. O nome dela é gradiente térmico vertical. O que é isso, professor? Gradiente é a variação. Térmico, temperatura. Vertical, de altitude. Tá vendo? Então, é a variação da temperatura de acordo com a altitude. Então, vejam que, então, devido à própria composição da atmosfera nos seus diversos níveis, a variação de umidade, ou seja, de vapor de água na atmosfera, então faz com que ocorra também mudanças de temperatura ao longo dos seus quase, então, 640 metros de altitude. Bom? Bom, professor, então quais são essas camadas? Nós temos a troposfera, que é a camada mais baixa, é aquela que concentra 75% de todos os gases da atmosfera, é essa camada que concentra 80% do vapor de água presente no ar. E, obviamente, é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, alguns chamando isso de perturbações climáticas. Tranquilo? Subindo, nós temos a estratosfera, que é a camada do ozônio. Não esqueça que a função do ozônio é filtrar os raios ultravioletas, né? Que são prejudiciais, são nocivos aos seres vivos. Bom? Aqui, então, nós vamos perceber que os raios infravermelhos eles atingem a superfície devolve. O ozônio é a concentração, então, das 3 moléculas de oxigênio que tem essa capacidade de filtrar os raios ultravioleta, tá bom? Principalmente, então, vejam que o ozônio ele tem uma importância fantástica, né? Já que o gás freon, né? Ou seja, os clorofluorcarbonos, eles têm a característica de romper a molécula de ozônio e, consequentemente, abrir aí um buraco para a passagem dos raios ultravioleta. Então, falou em ozônio, lembra de estratosfera, tá bom?
Uma outra curiosidade, temos aqui a mesosfera. A mesosfera, veja como a temperatura cai na mesosfera. Tá? Aqui, o vapor de água praticamente já está restrito. Né? Aqui, então, esse vapor de água, praticamente, ele, além de ser escasso, nós vamos perceber que é uma camada, então, gasosa que não se tem a noção da sua real composição. Mais alto, nós vamos encontrar uma camada chamada termosfera. Alguns autores não consideram a termosfera como sendo uma camada, já que ela é mais representada pela ionosfera. Tá? Então, o que se chama de termosfera é tanto a camada ionosfera ou até mesmo a exosfera. Essa camada tem importância, professor? Sim, essa camada onde tem a grande concentração de íons. Né? Então, tem pouco ozônio, na verdade existe aí também, muito pouco, mas a grande concentração é de íons, daí chamar essa camada de ionosfera. A ionosfera tem a função de quê? De transmitir as ondas médias e longas de rádio, além de ser aqui na termosfera, onde acontece a desintegração dos meteoritos. Bom? E lá em cima a exosfera, exofora, fora da atmosfera, praticamente não aparece porque já é o limite superior da atmosfera. Nessa termosfera acontece também as chamadas auroras, por conta da presença de íons. Repetindo, troposfera, camada mais importante, baixa, grande concentração de gases, 75%, 80% de vapor de água, e a ocorrência, então, aqui do ciclo hidrológico, dos fenômenos ou perturbações climáticas, tá bom? Na baixa troposfera. Falou em estratosfera, ozônio, tá bom? Falou em mesosfera, fortes oscilações de temperatura. Falou em termosfera e ionosfera, a presença de íons que transmitem as ondas médias e longas de rádio, a ocorrência das auroras e a desintegração dos meteoritos. Tranquilo, gente? Vamos seguindo então? Bom, vejam só, quando nós falamos, então, no albedo, na verdade, nós temos o quê? Vejam só, quanto maior é a capacidade de reflexão de uma superfície, maior será seu albedo e menor a temperatura do ar sobre a superfície. Ok? Então, o que é o albedo, na verdade? É a capacidade de reflexão da energia. Lembrem-se, é ou ocorre de forma diferente. Por exemplo, em superfícies claras, não esqueçam, reflete muita energia. Portanto, se reflete muita energia, albedo maior e a temperatura menor, né? Porque absorve menos. Superfícies escuras, gente, refletem pouca energia, que absorve muito. Então, o albedo é menor, tá? E, consequentemente, a temperatura é maior, tá bom? Então, este é o que nós chamamos de albedo. Bom, por outro lado, então, quando nós falamos na atmosfera, lembramos logo das expressões tempo e clima. Como diferenciar estes termos? Vejam, o tempo, na verdade, é algo momentâneo, tá? É algo passageiro. Por exemplo, falamos assim, olha, o tempo são as condições da atmosfera em um determinado lugar, em um determinado momento. Quer dizer, você especifica o local e você especifica o tempo, o horário, perdão, para definir o tempo. Então, se eu falo, gente, o tempo hoje está nublado, o tempo hoje está fechado, e vejam que isso é o reflexo principalmente, então, da atuação dos elementos, chamado do clima, né? Quando eu falo em clima, eu estou fazendo referência, então, à continuidade dos tipos de tempo. Então, o clima é, na verdade, nada mais, nada menos que a sucessão habitual dos tipos de tempo. Esta sucessão habitual dos tipos de tempo, na verdade, então, ele
permanece com a sua característica ao longo de 30, 40, 50 anos. Tá bom? Então, aqui nós temos clima, análise do tempo, num determinado lugar da superfície terrestre, por no mínimo 30 anos. Quer dizer, clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Tá bom? Então, se fala assim, o Rio de Janeiro está com clima tropical litorâneo. Esse é o clima da região, então, do Rio de Janeiro. Olha, Petrolina tem um clima tropical semiárido. Mas o que eu quero chamar a atenção de todos vocês é o seguinte, ok? Vamos lá? Quando nós falamos no clima, nós lembramos dos elementos e fatores do clima, ok? Então, esses elementos, tá bom? Esses elementos, chamados elementos climáticos, são instáveis e heterogêneos. Então, por exemplo, temperatura, vento, umidade, pressão e chuvas, precipitações. São elementos, então, que nós chamamos aqui de elementos que atuam de forma direta no tempo. Então, o que é preciso para chover hoje? Mudança da temperatura, da umidade, da pressão e etc. Então, os elementos climáticos são aqueles que atuam de forma direta no tempo, ok? Bom, esses elementos sofrem variações em virtude de fatores climáticos, por exemplo, altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, relevo, vegetação, as massas de ar, as correntes marítimas. Então, se os elementos atuam de forma direta no tempo, os fatores atuam de forma indireta, ou seja, eles são responsáveis pelas mudanças dos elementos. Por exemplo, temperatura e altitude. Então, a altitude provoca variação na temperatura. Assim como a latitude provoca variação na temperatura, provoca variação na pressão e etc. Aí, na verdade, não podemos separá-los. Tá bom, gente? Vejam, por exemplo, que quando eu falo no clima, eu tenho que lembrar que temperatura está intimamente ligada à altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo, vegetação e até estações do ano, já estudada. Quando eu falo em pressão, então eu tenho que lembrar de altitude, temperatura e latitude. Quer dizer, esses fatores, tá? Altitude e latitude, provoca variação na pressão. E até mesmo um elemento chamado temperatura provoca variação na pressão. Os ventos, tá? Então veja que tem interferência da pressão, da altitude, da latitude, da temperatura e das estações do ano. Assim como a umidade recebe influência da latitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação, estações do ano e temperatura. E assim também as chuvas, tá bom? Então vejam só, para você vestibulando, vamos fazer aqui alguns comparativos, tá bom? Por exemplo, vejam só, lembra que nós falamos lá em estações do ano? Vamos lembrar agora, né? Então aqui, quando a Terra está nessa posição, o sul está mais voltado para o sol. Então falamos, verão no hemisfério sul. O que é que nós falamos? Solstício de verão para o sul. Ao passo que o norte, solstício de inverno para o norte. Lembram disso? Lembra que nós falamos então que depois de 3 meses, né? Ou seja, dezembro, quando vem para março, a Terra ocupa uma posição em relação ao Sol, onde a radiação solar atinge o Equador. Então provoca o quê? O equinócio de outono no hemisfério sul e o equinócio de primavera no hemisfério norte. Mais 3 meses, ou seja, totalizando daqui até aqui 6 meses, tá vendo? Então aqui eu tenho o hemisfério norte mais voltado para o Sol. Então eu falo solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Percebeu? Viu que o hemisfério sul está, então, devido à inclinação do nosso planeta, ele está menos voltado para o Sol. E quem está mais voltado é o norte. Entendeu agora? Quando a Terra chega aqui, então, 3 meses, com mais 3, 6, com mais 3, 9. Então, nós chegamos aqui de novo numa posição em que o Sol atinge perpendicularmente a linha do Equador, assim como aqui também.
Então aqui vamos ter o quê? O equinócio de primavera no hemisfério sul, o equinócio de outono no hemisfério norte. E aí, até completar a sua translação em 365 dias, 6 horas aproximadamente, tá? Que é a duração da translação do nosso planeta. Professor, por que está lembrando isso, então, mais uma vez? Porque quando nós falamos nas estações do ano, ela só, as estações existem por conta do quê? Do movimento da translação e da inclinação do seu eixo, tá bom? Então isso quer dizer o quê? Como a Terra está inclinada, olha aqui, ó, como a Terra está inclinada, a radiação solar no nosso planeta vai ser muito desigual, tá bom? Então, quando eu falo assim, olha, no solstício, o Sol toca no Trópico de Capricórnio e no Trópico de Câncer. No equinócio, o Sol toca no Equador. Lembrou disso? Então, é para lembrar você, e você vai precisar disso lá na frente, que a depender da posição em que o planeta está em relação ao Sol, os hemisférios, na verdade, receberão iluminação de forma desigual. Bom, então vejam aqui, ó, a inclinação do nosso planeta. Veja que a inclinação dos raios solares no norte, lá nas regiões temperadas e no polo, é bastante, ó, de forma bastante inclinada. Enquanto que nas regiões próximas ao Equador, os raios solares, eles incidem de forma perpendicular. Então, perpendicular junto ao Equador, forma oblíqua junto às regiões polares. Isso resulta no aquecimento diferenciado. Veja só, por exemplo, ó, então aqui eu tenho, vamos pegar aqui, ó, digamos que aqui seja a área A, área B e área C, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, A, raios solares próximo ao Equador de forma perpendicular, tá? Então os raios solares caem de forma direta, é isso aqui, ó, tá vendo? De forma direta. Então aqui eu tenho um maior aquecimento. Os raios solares caem de forma perpendicular. O que é isso, professor? Verticalizada. Se eu distancio do Equador e vou para B, a região temperada, veja que a inclinação do nosso planeta, ó, vai nos mostrar o seguinte, que aqui, na área B, os raios solares estão inclinados, tá vendo? E essa inclinação vai ser maior em C, por isso que nas regiões polares, o que acontece? O aquecimento vai ser menor por conta disso. Tá bom? Então voltei naquela parte de movimentos da Terra para falar sobre justamente então, tá? A forma de incidência de radiação solar no nosso planeta. Tranquilo, gente? Vamos lá? Bom, essa incidência de radiação solar define as chamadas zonas climáticas do planeta, né? E vocês devem lembrar, né? Então aqui, olha, pela própria escala de temperatura, você vai ver o seguinte, ó, as temperaturas mais baixas estão nos polos e a temperatura vai subindo à medida que você se aproxima do Equador. Então vejam só, nós temos aqui as chamadas zonas climáticas. Vejam, por exemplo, tá? Entre os trópicos, eu tenho uma zona conhecida com o nome de zona intertropical. Então, eu tenho a zona temperada norte, onde aparecem os climas temperados, e aqui eu tenho o clima polar. Zona temperada sul, clima frio polar. Então, quantas zonas climáticas nós vamos ter? Vejam só, nós temos a zona glacial ártica, uma, tá? Nós temos a zona glacial antártica, duas. Nós temos a zona temperada norte, 3. Temos a zona temperada sul, 4. E temos a zona intertropical ou tórrida, 5. Então, nós temos duas zonas frígidas, ou seja, frias, duas zonas temperadas e uma zona tórrida, que é a mais quente do planeta. Tá bom? Professor, isso a gente então definir os continentes a partir dessas linhas. Repare bem aqui, definindo isso que você está falando. Olha só, está vendo aqui? Então veja que o continente africano, ele é o mais tropical de todos, está vendo? Beleza, né? Então veja aqui, ó, na zona temperada, tá vendo a Europa, a Ásia. Veja que a Ásia tem uma parte na zona temperada norte, inclusive essa parte aqui que nos interessa, ó, é onde está aqui o sul e sudeste da Ásia. Nós vamos falar sobre
Então, essa parte do planeta que é banhada pelo Oceano Índico, gente, onde aparecem os ventos monsônicos, tá bom? Aí você vem, então, para os Estados Unidos, você vê também zona temperada. Não esqueça que a Europa tem parte de terras na zona temperada e uma pequena parcela lá na região do glacial ártico, né? A zona glacial ártica, tá bom? Veja que a Ásia tem terras tanto na região glacial ártica, predominantemente na zona temperada, e uma parte onde que fica, ó, na zona intertropical. E aqui nós temos a América do Sul, tá? E se você observar a posição geográfica do Brasil, vamos pegar o Brasil, só para a gente ver aqui, ó, como é que ele está, tá vendo? Ó, veja que essa parte aqui do Brasil, tá vendo, ó, está abaixo do trópico. Então essa região é aquela região chamada região subtropical. Tá bom, gente? Então o Brasil é um país tropical porque está entre os trópicos, tá vendo? E apenas a porção sul do Brasil, que corresponde talvez a 7, 8%, esteja na zona subtropical. Por isso que aqui, na zona subtropical, é onde nós vamos perceber que aparecerão as estações bem pronunciadas nessa região, tá? Vamos ampliar então só o Brasil? Pronto, tá aqui, ó. Ó, o Brasil, ó, a legenda, ó, zona tropical, tá vendo? Brasil, zona tropical. Ei, não esqueçam que o Brasil tem uma pequena parcela de terras acima da linha do Equador, onde passa Roraima, onde tem Roraima, do Amapá e parte do Pará. Tranquilo? Olha aqui, ó, cortado pelo Trópico de Capricórnio. Essa região aqui, ó, é a zona temperada, só que nós falamos que aqui no Brasil é a zona subtropical, porque é apenas uma passagem da zona tropical para a zona temperada. Tá bom? Então, aqui nessa região é onde aparecem as estações do ano mais pronunciadas, tá? Isso porque, ó, aqui, ó, distante do Equador, tá vendo? A região mais distante do Equador. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais distante, mais frio, né? Bom, então vejam só, a partir daí, podemos usar o seguinte, tá? Que nas regiões de latitude zero, próximo ao Equador, nós temos o que? As temperaturas elevadas. E a temperatura, veja que ela diminui do Equador para os polos, tá vendo? Ó, do Equador para os polos. Ou então você pode falar, a temperatura aumenta dos polos para o Equador. Só que latitude 0 grau, tá? Eu falo que, ó, baixa latitude, não é? Então, qual vai ser a regrinha? Baixa latitude, raios solares perpendiculares, alta temperatura. E quando você vai para os polos, a temperatura vai ser reduzida. Como fica então? Fica assim, ó. Baixa latitude, alta temperatura, alta latitude, é isso aqui, ó, baixa temperatura. Tranquilo? Bom, a temperatura também tem interferência da altitude. Estão lembrados que no início dessa aula, Jackson disse, olha, a atmosfera, na verdade, se aquece de baixo para cima. Então, eu tenho, veja, no 0 metro, 22 graus, Santos. Quando eu aumento a altitude, a temperatura caiu, tá vendo? 18 graus. Se eu aumento a altitude mais ainda, 1.200 metros, 15 graus. Então, não esqueçam que na baixa altitude eu tenho alta temperatura, na alta altitude eu tenho baixa temperatura. Olha a regrinha, baixa altitude, alta temperatura. Alta altitude e baixa temperatura. Professor, por que ocorre isso? Lembra que nós falamos lá atrás, quando destacamos o balanço energético? Lembre do seguinte, ó. Lembre-se, o ar se aquece de forma indireta, ou seja, através da irradiação. Quer dizer isso, o ar se aquece de baixo para cima. Então, por isso que as áreas próximas ao nível do mar apresentam temperaturas mais elevadas, porque o aquecimento da atmosfera se dá através da irradiação. Tranquilo? Bom, um outro elemento que nos chama a atenção é a pressão atmosférica. Você viu há pouco tempo atrás que a pressão é um elemento climático, né? Então, a pressão, ela é, na verdade, o peso que o ar exerce sobre os corpos. Por exemplo, você viu que Santos está no nível do mar. Maior pressão porque eu tenho, ó, uma maior concentração de gases. Tá vendo? Então, o que é que eu falo aqui, ó? Que na baixa altitude eu tenho uma alta pressão. E que quando você aumenta a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito.
Então, a coluna de gases aqui vai ser menor. Então, baixa, ó, altitude, alta pressão. Alta altitude, menor pressão. Ou seja, inversamente proporcional. Tranquilo? Lembrem-se, quando eu falo em variação da pressão de acordo com a altitude, tá bom? Eu vou desprezar a relação de temperatura com altitude, tá bom? Vamos lá então. O que é que eu vejo no próximo desenho? Aqui, ó. Oceano Pacífico, Cordilheira dos Andes, né? Pacífico. Aqui tem o interior, ou seja, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lá no meio do Pantanal. E aqui eu tenho a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte está a 858 metros de altitude e a temperatura é de 20,5 graus. Campo Grande, 532 metros de altitude, temperatura 24 graus. Está dizendo aqui, ó, se eu colocar uma cidade aqui, tá bom? Por exemplo, Santiago, Chile, a temperatura vai ficar mais baixa ainda. Isso demonstra o quê? Que a temperatura varia de acordo com a altitude. Quanto mais baixo, mais quente. Quanto mais alto, mais frio. Ou seja, baixa altitude, alta temperatura, alta altitude, baixa temperatura. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, então tá aqui, ó. Coluna de ar maior, nível do mar. Por que, professor, isso? Sabe por quê? Porque aqui eu tenho maior concentração de gases. Lembra que nós falamos que 75% dos gases estão concentrados aqui próximo ao nível do mar? Então, eu tenho uma maior concentração de gases. Em consequência disso, eu tenho maior peso. Tá bom? Então, sempre lembrar. Nós vamos falar como, professor? Fala assim, ó. Baixa altitude, alta pressão atmosférica. Alta altitude, baixa pressão atmosférica. Tá bom? Bom, aí nós vamos lembrar que existe um fenômeno chamado maritimidade e continentalidade, tá certo? A maritimidade é quando a cidade está próxima do mar, vou pegar como exemplo Amiens, tá bom? E, claro, se a localidade está próxima ao nível do mar, nós vamos ter maior umidade. Se eu tenho maior umidade, a capacidade do mar regularizar a temperatura faz com que as temperaturas estejam aqui, ó, praticamente regularizadas pela massa líquida, até porque os oceanos funcionam como fontes reguladoras térmicas de calor. Kiev, bem distante do litoral, vai apresentar uma umidade menor, tá bom? Porém, em Kiev, a amplitude, quer dizer, a variação da temperatura vai ser maior. Então, maritimidade e continentalidade é para você lembrar, para você trabalhar as questões relacionadas a, primeiro, umidade, mais úmido aqui, menos úmido aqui. Segundo, temperatura, mais baixa, aqui ó, uma amplitude térmica baixa e aqui uma amplitude térmica mais alta. Vamos conferir na tabela? Amiens. Não esqueçam que cidade do hemisfério norte, né? Então as estações do ano são opostas. Para eles lá, janeiro, então é inverno, para a gente é verão, né? Então vejam, ó, Amiens, janeiro 3 graus, tá vendo? Kiev, vejam, Kiev menos 6, tá bom? Então é inverno no hemisfério norte. Julho, para a gente julho é inverno, mas para eles é o que? O verão. Então, ó, Amiens, 3 graus, em janeiro, 18, então no verão. Qual a amplitude térmica aqui? 18 menos 3, 15. Vamos ver Kiev. Qual a amplitude térmica aqui? Menos 6, com mais 21, dá 27. Então, a amplitude térmica aqui, ó, em Kiev é maior. Uma regrinha para facilitar a sua compreensão é assim, ó, na maritimidade, maior umidade e menor amplitude térmica, tá bom? E na continentalidade, professor, faz o contrário, menor umidade e maior amplitude térmica. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá então. Uma outra característica que temos que lembrar são as correntes marítimas, que estudamos na aula 8.
salvo engano, aula 7, por aí assim, tá? Então, as correntes marítimas, elas tendem a formar o quê? Desertos nas áreas do litoral. As correntes frias, quando atinge a costa ocidental dos continentes, formam-se desertos, tá vendo? Ó? Deserto da Califórnia, corrente da Califórnia. Deserto da Patagônia e Atacama, corrente de Humboldt, fria. Deserto da Namíbia e do Kalahari, corrente de Benguela, corrente fria, entendeu? Deserto, então, australiano, corrente fria, que é a corrente da Antártida. Então, sempre lembrar que os desertos, tá, são influenciados tanto pela presença de correntes marítimas frias, ou então pelas diferenças de pressão próximo aos trópicos. Tá vendo? Observa aqui, ó, deserto do Saara, deserto da Arábia. Veja que os desertos normalmente acompanham os trópicos, tanto aqui no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Tá vendo? E aí você vai perceber que no Brasil a floresta amazônica ela vai interferir, tá? Na não, então, presença de desertos aqui próximo ao trópico, com exceção do sertão nordestino, que é um caso atípico a ser estudado separadamente. Então, as correntes marítimas interferem além da navegação, da pesca, interferem nos climas do litoral, tanto em relação à umidade como também às variações de temperatura. Tranquilo, gente? Beleza? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês nessa aula de dinâmica climática, parte 1, tá bom? É isso aqui, ó. No caso do Brasil, ele é atingido por correntes marítimas quentes. Vejam lá atrás, volta aqui, professor, ó, nós não temos aqui a presença de correntes frias. Nosso litoral, por ser tropical, ele é contemplado pela corrente do Brasil, que é essa que passa aqui, ó, você está vendo? E aqui vai subindo a corrente, então, chamada corrente das Guianas, tá bom? Lá no extremo sul da América do Sul, nós vamos encontrar, sabe o quê? Uma região onde a corrente chamada Falklands, né, atinge a ilha das Malvinas. Tranquilo? Então, no Brasil, tem duas correntes. Corrente do Brasil, quente, e corrente das Guianas, né, também quente. Ambas são resultantes de uma corrente chamada corrente sul-equatorial. Bom, quando se trata, então, tá, dos elementos do clima, nós vamos lembrar também dos ventos. Então, nós temos aqui os ventos. Mas, para falar em ventos, lembrar sempre, gente, dessas duas expressões. Áreas anticiclonais e áreas ciclonais. Tá bom? As áreas anticiclonais são áreas de alta pressão, portanto, mais frias. Se é mais fria, é de ar mais pesado e são áreas de espessura de ventos. As áreas ciclonais é o contrário, baixa pressão, mais quente, portanto, mais leve e receptora de ventos. Ok? Aí então. Nesse caso, os ventos, eles praticamente estão divididos assim. Circulação primária, que determina os ventos com padrão global, ou seja, aqui nós temos origem os ventos permanentes, que são aqueles ventos que sopram permanentemente, são chamados ventos planetários, tá bom? Fazem parte do grupo dos ventos planetários os alísios, que são os ventos que sopram dos trópicos para o Equador. No hemisfério norte, o sentido dele é de nordeste para sudoeste. E no hemisfério sul, o sentido é de sudeste para noroeste. Se os alísios são os ventos que sopram dos trópicos para o Equador, lembrem-se, os contralísios é o contrário, sopra do Equador para os trópicos, tá bom? Além destes, nós temos também os ventos que vêm dos polos, chamados ventos polares, e os ventos que vêm do oriente, leste, ou do ocidente, oeste, chamados de ondas. Então, a circulação primária dá origem aos ventos permanentes. Tranquilo? Já a circulação secundária
ok? Essa circulação secundária, ela vai dar origem aos ventos chamados periódicos, tá bom? São os ventos regionais. Dos periódicos, fique atento, nós temos dois ventos muito importantes. Monções, que são monções, são ventos sazonais. Professor, por que a expressão sazonais está aqui, ó? Depende das estações do ano. Então, enquanto esses aqui são ventos sazonais, periódicos, esse aqui, ó, brisas, são ventos diários. Não esqueçam disso, tá? Diários, quer dizer, eles são resultante das diferenças de temperatura entre a terra e o mar. Então, podem ser ventos, brisas terrestres, que sopram à noite, né? Ou seja, da terra para o mar, e as brisas marítimas, que é o contrário, do mar para a terra durante o dia. Então, eu tenho a circulação primária, ventos permanentes, circulação secundária, ventos periódicos. E tenho também a circulação terciária, que são os ventos chamados locais, tá? Ou seja, praticamente pouco expressivo do ponto de vista de provas, mas aqui nós não vamos, de maneira nenhuma, pecar pela ausência de informação. Isso, se acontecer, terá que ser pelo excesso de informação. Esses ventos locais, por exemplo, o minuano, que sopra na Argentina e no sul do Brasil, quer dizer, é aquele vento que sopra nos pampas, por isso ele é chamado também de vento pampeiro. O mistral, que sopra na França, o siroco, que sopra na Grécia e Itália, tá? E assim, então, outros ventos chamados de ventos locais. E temos, obviamente, não poderíamos deixar de lembrar, aqui os chamados ventos ciclônicos. Aqueles ventos, gente, que atingem grande velocidade, 150, 200, 300 km por hora, enfim. Esses ventos ciclônicos, nós destacamos o tornado, o furacão e o tufão. Para se falar em ventos, tenho que vir para aqui, ó, anticiclones e ciclones. Anticiclonais, áreas anticiclonais, áreas ciclonais. Vamos ver aqui, então? Vejam só, tá vendo? Como é aqui, ó, a área de alta pressão. Ó, se o ar está frio, denso, ele vai formar uma corrente descendente, ó, a descendo. Por que desceu, professor? Porque está denso, porque está pesado. Então, aqui, ó, nós temos uma área, tá, de alta pressão, vejam, alta pressão atmosférica. Onde tem alta pressão, você deverá lembrar, ó, alta pressão é a área que tem baixa temperatura, tá bom? Então, uma área anticiclonal é uma área que tem baixa temperatura e, consequentemente, alta pressão atmosférica. Ficou claro? Quando eu falo em área de baixa pressão, vamos lá então, se eu tenho baixa pressão, é porque eu tenho temperatura alta. Se a temperatura está alta, o ar está leve. Se ele está leve, ele sobe, tá vendo? Se cria aqui as chamadas correntes de ar ascendentes. Então, ó, subida do ar. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma área ciclonal, onde eu tenho, ó, a relação alta temperatura, baixa pressão e área, então, receptora de ventos. Tranquilo? Baixa pressão atmosférica. Ok? Eu vejo aqui no mapa, então, a circulação dos ventos no planeta. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho a região dos trópicos. Essa setinha aqui, gente, ó, indica os ventos alísios. Olha aqui, ó, lendo a imagem, tá bom? A alta pressão. Tá vendo? Alta pressão, alta pressão, alta pressão. Onde eu vou ter baixa pressão, professor? Nas regiões próximas ao Equador. Tá vendo? Por quê, professor? Porque nessas regiões próximas ao Equador, a temperatura ela é alta. Então, se eu tenho alta temperatura, eu tenho baixa pressão. Então, os ventos que nós destacamos, ó, os ventos chamados alísios, que sopram dos trópicos para o Equador, dos trópicos para o Equador, dos trópicos para o Equador. Esses ventos vão formar essa linha aqui, chamada de zona de convergência intertropical. Ou seja, é a área para onde os ventos se convergem, tanto do sul, alísios de nordeste, quanto de norte, alísios tanto de sul, tá? Alísio de sudeste, quanto do norte, alísio de sudeste. Tranquilo? Professor,
Diferença entre alisos de Nordeste e alisos de Sudeste. Os alisos de Nordeste são os ventos que vêm do norte, ou seja, eles saem então do Trópico de Câncer e vêm para o Equador. Os alisos de Sudeste são os ventos que saem do Trópico de Capricórnio em direção ao Equador. Então, quando esses ventos alisos se encontram próximo aqui ao Equador, vai dar origem à chamada zona de convergência intertropical. Essa zona de convergência, ou ZECIT, né, como é conhecida, é a região mais chuvosa do mundo, tá bom? Ou seja, aqui a pluviosidade ela é a mais elevada no planeta Terra. Bom, esta linha que vocês veem aqui, zona de convergência intertropical, eu vou atribuir um outro nome a ela, tá bom? Vamos lá então, aqui ó. Deslocamento do equador térmico, ou seja, essa linha aqui, ó, ela pode estar no hemisfério norte, sobe, ou vem para o hemisfério sul. Então ela se desloca. Quando ela se desloca, o deslocamento do equador térmico, ou seja, quando a zona de convergência vai mais para o norte, ou então vem mais para o sul, isso aqui é chamado de deslocamento do equador térmico. Se essa zona, a ZECIT, estiver no hemisfério norte, está dizendo, olha, o hemisfério norte está vivenciando o verão, o hemisfério sul está vivenciando o inverno. Se ela estiver no hemisfério sul, verão no sul, inverno no norte. E se ela estiver bem em cima do Equador, como você está vendo aqui, nós estamos falando, olha, aqui é o equinócio, que pode ser de primavera ou de outono. Então, solstício, quando ela estiver fora do Equador. Tanto no norte, se ela estiver no norte, solstício de verão no norte. Se ela estiver no sul, solstício de verão no sul. Tranquilo, gente? Bom, então, aí chegamos então a esses ventos tão famosos nas provas do Enem. Aqui nós temos as monções, tá? Monções de inverno e monções de verão. O que é que eu vejo na imagem? Primeiramente, lembrar que as estações do ano são opostas. Lembrou disso? Se é verão no norte, vai ser o que no sul? Vai ser inverno, não é? Então, essas monções, vejam, quando, na verdade, a Ásia está no inverno, o inverno lá é em dezembro e janeiro. Se está no inverno, eu tenho baixa temperatura. Se eu tenho baixa temperatura, tem alta pressão. O hemisfério sul, onde está o Oceano Índico, vai ser o contrário. Vai estar, então, com alta temperatura. Consequentemente, se eu tenho alta temperatura, eu tenho baixa pressão. Então, os ventos vão sair do continente asiático e irão se dirigindo para o Oceano Índico. Quer dizer, aqui são as monções de inverno. Como esse vento se forma no hemisfério norte, no continente, então aqui eu tenho então um vento seco. Quando chega o verão, ou seja, a temperatura está alta, se a temperatura está alta na Ásia, eu tenho baixa pressão. Já o Oceano Índico está no hemisfério sul, tem baixa temperatura, consequentemente alta pressão. Então os ventos sairão do Oceano Índico carregados de umidade e vai levar muita chuva para a Ásia de Sul e Sudeste, como é conhecida essa região. Ásia de Sul e Sudeste. Tranquilo? Então, professor, qual o mais importante? Monções de inverno ou monções de verão? Claro que as monções de verão, porque vai levar muita chuva, vai favorecer o desenvolvimento da agricultura de jardinagem, terraceamento. Essa chuva, ela é uma chuva forte, a chuva chamada torrencial, ela destrói equipamentos urbanos, por exemplo, estradas, pontes, ela provoca calamidades, catástrofes naturais, mas é um período chuvoso que interessa muito ao povo asiático por conta aí da produção de arroz, ou seja, a risicultura ela é desenvolvida aí com muito êxito. Ok? Bom, diferente dos ventos monsônicos, que são ventos sazonais, que dependem das estações do ano, nós temos, então,
as correntes de vento chamadas de brisas. As brisas, lembrem-se, são ventos periódicos, né, diários, tá bom, gente? Ou seja, são ventos que acontecem durante o dia, devido às diferenças de temperatura entre a Terra e o mar. Olha só, tá? Grave um detalhe importante, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Durante a noite, tá vendo? Durante a noite, o continente está frio. Se eu tenho menor temperatura, lembre-se, menor temperatura, maior pressão. Então, se transforma aqui numa área de espessura de ventos. Para onde esses ventos vão? Sairão do continente e vão para o mar. Por quê? Porque durante a noite o mar está devolvendo o calor que recebeu durante o dia, ou seja, tem maior temperatura e, consequentemente, menor pressão. Se transforma aqui em uma área receptora de ventos. Então, as brisas, chamadas brisas continentais, são essas aqui, ó, ventos que sopram da terra para o mar. Ventos que sopram do continente para o oceano, por isso o termo brisa continental ou brisa terrestre. Quando chega durante o dia, o processo se inverte. Por quê? Porque o continente tem maior temperatura, consequentemente tem menor pressão. Recepção de ventos, área receptora. E o oceano tem baixa temperatura, consequentemente maior pressão. Aqui nós vamos ter a saída de ventos, no caso, a brisa marítima, ou seja, soprando do mar para o continente. Tá bom? Então, repetindo, ó, moções são ventos sazonais, que dependem das estações do ano. Qual o mais importante? As moções de verão. Brisas são ventos que suavizam a temperatura do litoral, tá? Inclusive, assim, ó, na brisa, você vai lembrar que é um vento diário, ou seja, das diferenças de temperatura entre terra e mar. Tranquilo, gente? Bom, então, quando nós falamos lá atrás em ciclo da água ou ciclo hidrológico, nós lembramos, de novo, das etapas do ciclo hidrológico. Evaporação, transpiração, tá? A condensação, precipitação e aí vem o escoamento superficial e a infiltração. Isso alimenta o que? Os ecossistemas, tá? A alimentação dos ecossistemas, onde traz aqui, de certa forma, vejam, então, ó, todos os elementos que compõem, então, a biosfera, tá? Massas líquidas, solo, vegetação, animais, enfim. E também as nuvens que ficam armazenando, então, o vapor de água. Quando nós falamos, então, no vapor de água que está na atmosfera, esse vapor de água que é transportado, né, pela temperatura, é sempre bom lembrar que o ar que está aqui embaixo, ó, em contato com oceanos, rios, mares e vegetação, esse ar, quando sobe, ele sobe carregando o vapor de água. É um ar quente, tá? Lembra que nós falamos há pouco tempo? Por ser quente, ele é leve. Então, ele vai subindo e carregando o vapor de água. Esse transporte de vapor de água que é feito pelo vento vai permitir que haja mais tarde, né, o encontro desse ar quente com as camadas mais frias da atmosfera superior, condensando e precipitando. Aí, repito, escoando para lagos, rios e oceanos e também infiltração do lençol freático, tá bom? Então, as nuvens são caixas de armazenamento de vapor de água, não esqueçam disso. Sejam, então, as nuvens cirros, que são as nuvens mais altas, né? Ou seja, estão a mais de 8 km de altitude. Sejam, então, os cúmulos, que são mais baixos do que os cirros, né? E são semelhantes a flocos de algodão. Além de você encontrar, então, as nuvens estratos, né? Que são mais baixas do que os cúmulos, tá bom? Chegam até 1.000 metros de altitude e são filamentos horizontais. E o mais comum dos tipos de nuvens, nimbus. São as nuvens mais baixas, escuras, né? Indicando que estão praticamente carregadas de vapor de água, tá bom? Então vejam só, cirros, cúmulos, estratos e nimbus. Nimbus as mais importantes. Só que eu quero acrescentar uma informação para você a respeito dessas nuvens, tá bom? Vejam que as nuvens baixas, elas
são aquelas que normalmente estão em contato com a camada superficial, é onde acontece o ciclo hidrológico. Principalmente, não esqueçam, então, as chuvas convectivas que ocorrem nessa região. Bom, então, quanto mais alta a nuvem, menor vai ser a concentração de vapor de água nessas nuvens, por exemplo, os cirros. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando eu olho para essas nuvens, vamos olhar aqui para essas nuvens, está aqui, ó, cirros, cúmulos, estratos e nímbulos, eu tenho que destacar o seguinte: vão acontecer alguns fenômenos dentro dessas nuvens. Quando eu tenho o encontro de cúmulo com nimbo, cúmulo-nimbo, vejam, essa nuvem cúmulo-nimbo, ela praticamente será responsável pela ocorrência de tempestades, trovoadas e também é nessa nuvem que vamos perceber a ocorrência de um fenômeno chamado de granizo, tá bom? Então, ó, cúmulo-nimbo, associar cúmulo-nimbo a quê? Tempestades, trovoadas, né? Ou thunderstorms. Ou ainda, não esqueçam que essas trovoadas, elas são típicas dos meses mais quentes, ou seja, verão. Professor, então quer dizer que a ocorrência de granizo está aqui? Sim, é quando dentro, então, aqui ó, dessa nuvem como nimbo, o ar sobe, a umidade, o vapor de água sobe de forma rápida, e aí o vapor de água condensa rápido e congela. Aí gera o que? Então, as pedras de gelo voltando à superfície, por a forma de granizo. Então, granizo, cúmulo-nimbo. Trovoadas, cúmulo-nimbo. Tempestades, cúmulo-nimbo. Chuvas torrenciais, aquelas chuvas fortes, cúmulo-nimbo. Tranquilo? Então, quando eu falo em cúmulo-nimbo, eu tenho que associar a esses fenômenos que nós destacamos. Tá bom? Olha só, existem condensações e precipitações. Por exemplo, vejam só, as condensações superficiais são aquelas que ocorrem próximo ao solo. Neblina, que é a mesma coisa que nevoeiro, chamado também de cerração. Ocorre a geada e ocorre o orvalho sereno. Qual a diferença, professor, entre essas três formas de condensação? Vamos lá, então. Ó, o que é que você vê aqui? A neblina ou nevoeiro, tá? Essa neblina no nevoeiro é nada mais, nada menos que a condensação do vapor de água junto à superfície devido às variações de temperatura durante o dia. Então, aqui eu tenho a neblina. Atrapalha a visibilidade. É tipo de regiões serranas, né, gente? Enfim. Quando eu falo, então, em geada, é a cristalização do vapor de água próximo ao solo. Normalmente, a geada ocorre em regiões onde tem chegada de frentes frias. Aqui no Brasil, principalmente a região onde atua a massa polar atlântica. Tranquilo? E quando eu falo, então, em orvalho, que essas gotinhas, são essas gotículas de água, essa forma de condensação, ela ocorre principalmente ao anoitecer, né? Quando o vapor de água em contato com essas superfícies frias vai condensando. Não confundir essas condensações com formas de precipitações. Lá nos livros didáticos, principalmente Marcos de Amorim Coelho, tem assim, condensações superficiais e condensações não superficiais. Ou seja, as superficiais próximas ao solo são estas, e as não superficiais, aquelas que vêm lá, então, de cima, a neve, o granizo e a chuva. Lembrem-se que, então, olha só, o orvalho, ó, quando nós falamos em ponto de orvalho, é isso aqui, ó, a temperatura até a qual o ar deve ser resfriado, com pressão constante, para atingir a saturação em relação à água líquida. Ele dá uma medida do conteúdo de vapor de água no ar. Lembre-se, quanto mais alto, maior a concentração de vapor de água. Tá bom? A geada, ou ponto de geada, temperatura na qual o resfriamento produz saturação na temperatura de 0 graus centígrados ou menos. Tá bom? O vapor de água se deposita como geada sobre uma superfície cuja temperatura esteja abaixo do ponto, ou seja, é quando o solo está mais baixo, então
do que a temperatura superficial. Uma curiosidade para vocês, tá bom? Ó, se a temperatura do ar é menor do que zero, vai ocorrer orvalho, ou pode ocorrer orvalho. Se a temperatura do ar é maior do que zero, pode ocorrer geada, tá bom? Então, veja só, aqui nesse caso, as geadas elas são típicas das regiões sul, parte do sudeste e centro-oeste. E não esqueça, a geada é prejudicial à agricultura porque queima as culturas. Tranquilo? Outro detalhe, quais são as formas de condensações não superficiais que aqui aparecem? Ó, vou chamar de precipitações, tá bom? Vamos lá? O granizo, a neve e a chuva. Vejam, o granizo são essas pedrinhas de gelo. Lembra que nós falamos em cumulonimbus? Bom, ocorrem nas nuvens tipo cumulonimbus em níveis bem elevados da atmosfera e temperatura muito baixa, ou seja, quando o interior das nuvens alcança aí graus negativos de temperatura. Neve, fenômeno, então, típico de regiões onde tem chegada de ar frio, polar, e aí tem a precipitação de cristais de gelo, ou seja, isso ocorre devido à cristalização do vapor de água a 0 grau, ou então as temperaturas inferiores então, a esta condição, sendo que uma característica marcante é a chegada de massas de ar polares, tá bom? É bom lembrar que é típica da zona temperada norte, principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá e etc. Bom, professor, qual a mais comum das precipitações? Essa aqui, ó, chuva, tá bom? Que podem ser chuvas convectivas, frontais e orográficas. Vamos ver a imagem? Convectivas, essa aqui, ó, a ascensão vertical do ar quente e úmido, que ao encontrar o ar frio, condensa e precipita, tá bom? Então, essa é a chuva típica, sabe de onde? Da Amazônia. Quando nós falamos em chuvas frontais, chuva frontal é frente fria se encontrando com frente quente. Normalmente é do inverno. Ocorre na região sul e no litoral, tá bom? No litoral. Não esqueça que isso aqui é típico principalmente do período de outono e inverno. E quando falamos na chuva orográfica, ela ocorre no litoral, só que é um litoral com presença de chapadas, barreiras, onde então aqui essas barreiras impedem a penetração de ventos úmidos. Aí nesse caso essa barreira barra os ventos que vêm do mar, onde as chuvas vão acontecer aqui, ó, no litoral, que é o barlavento, né? E aqui vem então a região seca, que é o sotavento, tá bom? Não esqueçam, barlavento com chuva, sotavento sem chuva. E aí, vamos relembrar mais uma vez, tá? Da ocorrência da nuvem cumulonimbus, tá bom? Não esqueça, ó, uma ascensão do vapor de água na alta atmosfera que vai dar origem ao granizo, ok? Então, não esqueçam que devemos associar cumulonimbus a quê, professor? Chuvas torrenciais violentas, tempestades e granizo. Tranquilo? E aí, então, nós temos algumas formas de condensações, por exemplo, nas cidades, uma condensação pelo aumento da umidade, ou seja, a chuva deixa o ar saturado de umidade e o excesso de umidade forma um nevoeiro, tá? Ou ainda, a condensação devido a barreiras orográficas, tá vendo? Quando choca aqui no Planalto. O ar que sobe para as altitudes elevadas esfria e condensa, formando nevoeiro nas regiões de montanha. Ou ainda, durante a noite, né? A perda radiativa, ou seja, o resfriamento noturno condensa o ar úmido que fica próximo ao solo e o nevoeiro se forma. Tranquilo? E tem aquelas condições que permitem a formação de chuvas ácidas, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Tranquilo, gente? Ficou claro essa parte? Beleza? Pronto. Então, a chuva orográfica no Nordeste lembrar do Planalto da Borborema, ou seja, a área litorânea, área com a presença de chuva, ou seja, barlavento. E aqui, no interior do sertão, ou seja, no interior do Nordeste, sertão, nós temos a presença de vento seco, chamado sotavento. Tranquilo, galera? Barlavento com chuva, sotavento, solvento, sem chuva. Nós paramos aqui nesse momento
E aí, a próxima aula, já falamos então sobre massas de ar e falamos de alguns fenômenos atmosféricos. Ok? Pronto, gente? E aí, ficou legal? Ok, terminamos essa primeira parte aqui. Falamos então de atmosfera, de relação de elementos fatores, até chegarmos na parte de condensações superficiais e não superficiais. Já já, o professor Jacques retorna para falar sobre massas de ar e também alguns fenômenos atmosféricos.